Olá pessoal, então estamos aqui para fazer a simulação de uma compra de títulos do Tesouro Direto, do Tesouro Selic no caso, no valor de R$ 3.000. Vou mostrar aqui para vocês desde o site do Tesouro Direto, onde está isso, como é feito a questão da simulação do valor, e também no site da corretora, o que você pode, qual é o caminho, né, qual é o passo a passo de como você comprar lá no site da corretora. Então aqui no site do Tesouro Direto, pessoal, nessa página inicial, né, tesourodireto.com.br, você tem já como simular diretamente o investimento, né? Você tem ali um valor, aplicar durante um período de tempo. Aqui embaixo você pode escolher por objetivos, né? Eles colocam a viajar, carro novo, estudos, casa nova, assim por diante. Descubra o seu título ideal e tem mais umas coisinhas aqui para você entender um pouquinho mais sobre esse investimento, né, de renda fixa que é chamado Tesouro Direto, em que você compra títulos do governo nacional e quando você resgatar ele vai te pagar uma taxa de juros pelo período que você manteve esse título. Então vamos aqui ó, em simulador, clicando, simule os títulos, a gente vai ver aqui quais são as possibilidades, né? Vejam que agora o mercado está aberto, ok? O horário de funcionamento é das 9h30 às 18 horas, e a partir daqui ele vai mostrar quais são as possibilidades de títulos que você tem, né? Desde títulos pré-fixados, títulos pós-fixados e assim por diante. Pré-fixado, a diferença é que você já sabe, ó, a taxa exata, né, que você vai receber no momento da aplicação, e o título pós-fixado, ele tem um indexador, por exemplo, ó, a Selic, o IPCA, então esses títulos são pós-fixados, você só vai saber exatamente quanto você vai receber no momento do resgate. Então eu vou comprar esse título aqui, ó, que é o Tesouro Selic 2031, tá bom? Se a gente clicar nessa interrogação, veja a explicação que ele traz aqui. Ó. Esse título vence em 1º de março de 2031, indicado para aqueles que querem realizar investimentos de médio prazo, título com rentabilidade diária vinculado à taxa de juros básica da economia, a taxa Selic. Isso significa que se a taxa Selic aumentar, a sua rentabilidade aumenta. E se a taxa Selic diminuir, sua rentabilidade diminui. Como não paga juros semestrais, é mais interessante para quem pode deixar o dinheiro render até o vencimento. É claro que sempre é interessante você tentar deixar resgatar no momento do investimento, mas o título do Tesouro Selic é uma forma de preservar o seu patrimônio. A inflação não vai corroer o valor do seu dinheiro se você investir em títulos que rendem de acordo com a taxa básica da economia, que é a taxa Selic. Então, a gente vai fazer aqui ó, uma simulação. Hoje ele está pagando ó, a Selic mais 0,1057%, né, um prêmiozinho ali que você tem. O investimento mínimo é de R$ 167,44 e o valor integral desse título é de R$ 16.744,65. É óbvio que você não precisa investir os 16 mil, você não precisa comprar um título inteiro, você pode comprar frações desse título, que é o que a gente inclusive vai simular agora. Vamos clicar aqui em Simule, ó. Então, novamente ele informa o título que você escolheu, né, o Selic 2031, aqui o valor do título integral, aqui a taxa de rendimento, né, a rentabilidade é a Selic mais 0,1% e o vencimento 1º de março de 2031. Não tem pagamento de juros semestrais. Aí você vai simular aqui quanto quer investir hoje. Eu fiz o cálculo, né, eu quero comprar 0,18 cotas, então vamos simular aqui, ó. A gente vai pegar o valor do título, 16.744,65, e vai multiplicar pela quantidade de cotas que eu vou comprar. Então, eu vou investir aproximadamente R$ 3.000, 3.014,03. 3.014,03. Vamos ver quanto vai ser a rentabilidade desse título ao longo desse período, se eu carregá-lo, né, até 1º de março de 2031. Então, eu investindo 3.014 e carregando esse título até a data do vencimento, né, que é dia 1º de março de 2031, eu vou ter um rendimento, um valor bruto de 5.407, um desconto, com desconto de imposto de renda do R$ 359,07. A B3 não cobra taxas para esse tipo de título, que é o Tesouro Selic, então fica um valor líquido ali de R$ 5.048,82. Aqui ele até mostra, né, umas simulações em que o Tesouro ele sempre rende mais, a gente vê aqui o LCI daria 4.600, a poupança 4.488, o fundo DI 4.898 e o CDB 4.841. Valores até semelhantes, vejam, mas o título do Tesouro Direto está rendendo mais, apesar que ele mostra o valor bruto aqui, 5.400, mas mesmo assim o 5.048, eles rendem mais que essas outras possibilidades. E aqui você vê num gráfico, né, quais são essas possibilidades ali, de acordo com a cor de cada modalidade que ele mostra. Ok.
Vamos aprender agora, então, a como comprar de fato esse título, porque até agora a gente só simulou aqui quanto seria essa rentabilidade. Vamos até ver quanto dá em valor absoluto isso daí. Vamos pegar o nosso valor final aqui, 5.048 menos 3.014, que é o que a gente está investindo, vai ser uma rentabilidade de R$ 2.034, tá legal? Vamos pegar esse 2.034 e dividir por 3.014, eu vou ter uma rentabilidade aí de 67,48%, tá? Então vamos, só para deixar claro aqui então, ó, 3.014 mais 67,4, né? Por cento, a gente tem ali o valor aproximado, 67, alguma coisinha por cento. Maravilha, pessoal. Então, vamos aqui para a minha corretora agora. Eu uso a Rico, vocês já sabem disso, né? Uma corretora do Grupo XP. Eu acho que ela tem uma boa plataforma, ela me parece ser bastante estável, eu nunca tive problema com essa corretora e ela tem a vantagem de ser taxa zero, né? Eu não pago a corretagem para fazer as minhas operações. Clicando aqui em investimentos, eu venho em Tesouro Direto e títulos públicos. E a Rico me dá duas possibilidades: investir em títulos públicos através da corretora, né? Ou comprar títulos do Tesouro Direto, ela só faz a intermediação dessa compra. Ela mostra aqui qual é a diferença, né, entre o Tesouro Direto e os títulos públicos, tem umas vantagenzinhas aqui em cada uma. Eu sempre compro o Tesouro Direto de maneira direta, apesar do trocadilho aí. Vou esperar ela abrir aqui só. Certo, vejam que aqui, ó, essa lista que ele traz é a mesma que está lá disponível, que vamos mostrar novamente, essa mesma lista que está aqui, tá? Aqui está mais organizadinho, né? Está mais bonito, aqui no site da Rico fica um pouquinho bagunçado. Eu vou localizar aqui, ó, título de Selic 2031 com vencimento 1º de março, tá? Rendimento que a gente já sabe, valor de cota, valor do título, mostra que é um título de risco muito baixo, né? Essa pontuação de risco leva em consideração critérios, tá? O mercado, liquidez. Então a gente vai clicar aqui em investir. Clicando em investir, pessoal, obviamente você tem que ter um valor de saldo ali na sua conta, né? Para que você possa comprar esses títulos. Lembrando, então, eu estou comprando um Tesouro Selic 2031, aproximadamente R$ 3.000, a gente vai fazer a compra, com vencimento em 1º de março de 2031. Eu vou colocar aqui a quantidade de cotas que eu quero comprar. Eu posso colocar tanto em valor quanto em quantidade de cotas. Tá dando o valor que a gente já sabia, né? R$ 3.014. E aí eu vou clicar aqui em continuar. Ele está só confirmando, né, se de fato é isso que eu quero, ó, valor da ordem 3.014, quantidade 0,18 cotas do título Tesouro Selic 2031, seria processado na data de hoje, dia 30 de junho. Vou colocar minha assinatura eletrônica aqui. Ok, assinatura eletrônica preenchida, eu sempre dou uma olhada, né, se está tudo ok. Vou em continuar. Ok, ó, ele já processou minha ordem, a ordem enviada com sucesso, então tá aqui a minha ordem, o valor dela, a quantidade que eu comprei e a data. Então, ela informa aqui a corretora ainda quais são os próximos passos, a solicitação foi hoje e será efetivada no próximo dia útil, então dia 1º de julho eu serei dono dessas 0,18 cotas, que hoje correspondem a R$ 3.014 do título do Tesouro Direto denominado Tesouro Selic 2031, tá? Que é um título de renda fixa pós-fixado. Se você quiser ter certeza, né, confirmar, você pode clicar aqui em conferir minhas ordens, mas agora eu vou explicar para vocês o racional do porquê que eu investi nesse tipo de título, tá legal? Inclusive podemos clicar aqui para ver, né, conferir minhas ordens. Eu já tinha uma outra ordem de compra, né? Eu comprei também um tesouro pré-fixado nessa mesma data aqui, em que em outro vídeo eu explico para vocês qual é a razão do porquê que eu invisto também num tesouro pré-fixado 2032. Veja, uma ordem de aproximadamente R$ 1.500, comprei, né, aproximadamente metade desses 3.000 do título de hoje, mas vamos lá, vamos agora para nossa conversa de explicar o porquê que eu comprei esse título aqui, ó, de renda fixa, Tesouro Direto, Tesouro Selic 2031. Então agora vou explicar para vocês, né, quais foram os motivos, né, o racional de eu ter investido nesse título do Tesouro Selic 2031, e basicamente ele foi para compor mais uma parte da minha reserva de emergência.
A nossa reserva de emergência, ela deve ser composta por aproximadamente 3 a 12 salários ou 3 a 12 vezes o equivalente ao nosso gasto mensal. É claro que isso depende de uma série de fatores, que basicamente eu vou tentar enumerar aqui. O primeiro deles é a estabilidade do seu emprego, ou seja, quão estável é o seu emprego. Se for mais estável, obviamente esse número pode ser mais próximo do 3, e quanto mais instável, vai ser mais próximo do 12. O segundo fator é o tempo que você vai levar para reconstruir a sua reserva de emergência. Então, se você tem mais facilidade para conseguir reconstruí-la, ou seja, se você consegue economizar mais grana, obviamente esse valor da sua reserva de emergência ele pode ser menor. E se você leva muito tempo para recompô-la, aí você tem que ter, obviamente, um tempo maior ali, mais próximo do número 12 daí. O terceiro fator é o tempo que você leva, estimado, obviamente, para se recolocar, para se realocar no mercado de trabalho. Então, se você se recoloca facilmente no mercado de trabalho, né, você tem bastante possibilidades, esse número vai ficar mais próximo do menor. E se você provavelmente, né, tem mais dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho, não tem tanta qualificação profissional, ou o seu mercado de trabalho é mais restrito, aí você tem que ter uma reserva de emergência um pouquinho maior. E o quarto fator, mas que não é menos importante, é a quantidade de pessoas que dependem da sua renda. Então, se você é sozinho, por exemplo, você pode ter uma reserva de emergência maior. Agora, se você é um pai de família ou sustenta mais pessoas, os seus pais dependem de você, você tem familiares que dependem da sua renda, então você tem que ter uma reserva de emergência um pouquinho maior. Basicamente, esses são os 4 fatores que você deve levar em consideração. Lembrando que a gente deve ter em média de 3 a 12 vezes o nosso custo mensal na reserva de emergência. Quero deixar uma coisa clara aqui, pessoal, que eu defendo também. Não é necessário você ter toda a reserva de emergência construída para daí começar a investir. Você pode, em paralelo, ir constituindo sua reserva de emergência e ir realizando seus investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável, sem ter a reserva de emergência 100% construída, tá bom? Até mesmo porque se você deixar para construir toda a sua reserva de emergência, você pode perder oportunidades do mercado financeiro com alguns investimentos ali que você deixa de ter um rendimento interessante lá no futuro, porque nós sabemos que o longo prazo ele faz toda a diferença. Então vá construindo em paralelo, né, a sua reserva de emergência e os seus investimentos. Agora eu quero falar para você sobre outras características importantes da reserva de emergência. A primeira delas é a segurança, ou seja, você não vai deixar o seu dinheiro da reserva de emergência em um investimento que tenha muito risco, que tenha muita volatilidade. Então, você sempre vai escolher para compor a sua reserva de emergência um investimento que seja completamente seguro, com baixíssimo risco e com pouca ou nenhuma volatilidade. Então, os títulos do Tesouro Direto, eles cumprem esse requisito. Quando você compra títulos do Tesouro Direto, você está emprestando um valor para o governo federal e ele vai te pagar juros, né? Ele vai te pagar uma correção em cima daquele valor que você emprestou para ele. Então, é um título seguro, porque, teoricamente, o nosso governo federal, por mais que a gente saiba que o governo do Brasil tem vários problemas políticos e econômicos, mas até o governo, entre aspas, quebrar, isso vai levar, obviamente, um, um longo tempo, ou vão haver sinais, e a gente vai poder monitorar isso daí. E então, basicamente, é o mesmo risco que você teria na poupança, porque o garantidor também é o governo federal, então você tem ali o mesmo risco e a mesma estabilidade entre investir na poupança e no Tesouro Direto. Após a segurança, ou seja, o investimento ter baixo risco, o segundo fator ou a segunda característica que você deve levar em consideração é a alta liquidez, certo? Ou seja, o que é um investimento ser líquido? É um investimento que eu tenho essa reserva de emergência lá guardada numa instituição financeira e eu tenho acesso a esse dinheiro de maneira muito rápida, muito imediata até. O Tesouro Direto, ele cumpre essa premissa, porque você tem uma liquidez que a gente chama de praticamente imediata. O que significa isso? O Tesouro Direto, se você solicitar o resgate do seu valor até as 13 horas em dias úteis, ele tem uma liquidez de D mais zero, ou seja, o dinheiro vai cair na conta no mesmo dia que você solicitou o resgate. Após as 13 horas, se você solicitar o resgate, né, o acesso ao valor, após as 13 horas, você vai ter uma liquidez de D mais um, ou seja, o dinheiro vai cair na sua conta no próximo dia útil. Então, relembrando,
até às 13 horas, se for solicitado o resgate, liquidez D mais 0, dinheiro na conta no mesmo dia, e se você solicitar o resgate após as 13 horas, liquidez no próximo dia útil, D mais 1. A terceira característica que nós vamos levar em consideração para a nossa reserva de emergência é a rentabilidade. A rentabilidade está propositalmente em terceiro lugar porque ela é menos importante, ou seja, ela é que menos importa. É claro que sempre que você faz um investimento, você busca ter rentabilidade, mas para a reserva de emergência, o mais importante é segurança e liquidez, ou seja, um investimento de baixo risco, isso é muito líquido, você ter acesso direto a quando você precisar dessa grana. O Tesouro Selic, ele cumpre essa última premissa também, porque independente da Selic estar subindo ou descendo, o seu dinheiro vai estar rendendo de acordo com a taxa básica de juros da economia. Uma diferença em relação à poupança, por exemplo, é que o Tesouro Selic ele tem rentabilidade diária, já a poupança ela vai render somente após 30 dias. Então cumprimos esses 3 requisitos, essas 3 características que a gente colocou como sendo importantes para a composição da nossa reserva de emergência. Ou seja, comprando títulos do Tesouro Direto nessa modalidade Tesouro Selic, você vai manter o seu poder de compra e assim a inflação não vai corroer parte do seu patrimônio, ou das suas reservas, das suas economias. Além disso, para que outras possibilidades eu poderia comprar um título Tesouro Selic 2031? Na verdade, você pode optar por esse título para qualquer dinheiro parado que você tiver. Vamos supor que você está fazendo alguma economia para comprar algum bem, algum produto, pode ser um eletrodoméstico, um automóvel, você quer fazer uma viagem, você quer se especializar, você quer fazer um curso de formação profissional, isso vai ser um investimento também. Então, para N outras possibilidades, esse título Tesouro Selic, ele é indicado, porque, como eu disse há poucos segundos atrás, ele vai manter o seu poder de compra, então você vai estar sempre tendo paridade, né, com a Selic e o dinheiro não fica parado e perdendo valor. E o recado que fica aqui, então, é que você deve deixar sempre o seu dinheiro tendo um mínimo de rentabilidade possível que for em um investimento seguro e que seja líquido, ok? Se você gosta ou gostou desse tipo de conteúdo, siga a minha página também no Instagram, é o @investidordoutor. Lá eu trago conteúdos todos os dias, posto no feed, faço alguns stories, então você vai ter conteúdo relacionado a finanças e investimentos diariamente e sempre é importante a gente ter contato com esse tipo de conteúdo porque a gente tem planejamentos futuros. E, obviamente, sempre precisamos de grana, ou quase sempre, para atender os nossos desejos. Caso você tenha alguma sugestão, algum comentário sobre esse vídeo, ou gostaria que eu gravasse alguma coisa diferente, só deixar nos comentários aqui, que eu vou ter prazer de ler e te responder, ou quem sabe até gravar um novo vídeo com as suas sugestões de conteúdo. Até mais!